Você já se perguntou como é que são feitos nos filmes e séries, e até mesmo comerciais de publicidade, aquelas multidões de pessoas que não existem em batalhas, estádios de futebol, protestos ou o que seja que envolve criar multidões digitais? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar um pouco mais sobre o que é o crowd, que nada mais é do que criar multidões de agentes digitais para você conseguir controlar e criar o efeito visual de replicar milhares de pessoas num filme, numa série ou qualquer outro tipo de conteúdo. Mas antes de eu te explicar, eu já queria pedir para você, se você curte efeito visual e quer trabalhar com isso, já se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo para me ajudar cada vez mais a compartilhar o conteúdo que eu estou produzindo aqui sobre esse mercado. Crowd, ele nada mais é do que você replicar grandes grupos de atores ou figurantes criados virtualmente para poder preencher o fundo de uma cena, seja ela uma batalha, seja um protesto, seja um estádio de futebol. A gente faz essa replicação digital e ela vai ficar praticamente imperceptível ali na cena. Você não vai conseguir distinguir o que é o grupo de atores ou figurantes reais filmados e o grupo de atores ou figurantes criados virtualmente com efeitos visuais, sejam eles 3D ou 2D. E eu vou falar isso agora um pouco dos tipos de crowd que a gente pode fazer, que são 3 tipos que existem de técnicas no mercado para a gente conseguir simular essa multidão de pessoas. E o primeiro tipo é o crowdtailing, que é como se você fizesse uma repetição de pessoas gravadas em lugares diferentes para poder capturar as múltiplas posições dessas pessoas reais ao longo do cenário até você preencher o cenário por completo. Vou te dar um exemplo. Imagina uma sala de cinema. Você vai posicionar uma câmera fixa lá embaixo, perto da tela, né? E vai falar para aquelas 10 pessoas sentarem na fileira 1 e depois na fileira 2, na fileira 3, na fileira 4, na fileira 5 e vão mudando até você conseguir capturar a filmagem delas em diversas posições diferentes até encher o cinema com todas essas posições filmadas. Mais ou menos esse exemplo para você tentar entender. Esse método tem a vantagem de você conseguir fazer uma replicação de multidão, né, do crowd, de baixo custo. E uma desvantagem é que muitas vezes, dependendo da roupa da pessoa, vai ficar meio repetitivo e isso pode ser prejudicial para a cena. Então você tem que ser inteligente ali de talvez as pessoas terem roupas que possam ser variadas depois na etapa de composição em relação a cores, mas ainda assim, para cenas muito grandes, você tem que ter uma quantidade grande também de pessoas, porque se você tem que preencher 200 lugares mais ou menos e você só tem 5 pessoas, aquelas pessoas vão ficar repetidas na sua cena. Então, é um método que ele dá para fazer de multidão, mas também requer que você tenha uma quantidade legal de pessoas diferentes para poder popular a cena sem que você perceba que elas estão repetidas ali também. Mas é claro, normalmente quando filmes usam esse tipo de método para fazer crowd, eles pegam aí por volta de 50, 60 pessoas e posicionam elas em lugares diferentes e a distância você realmente não consegue perceber. Então, ele é um método bem útil e bastante usado nos filmes e séries também. O segundo método é mais ou menos o que a gente chama de digital sprites. São cards, né, que vão ser formados através de pessoas que são filmadas no fundo verde. Isso funciona muito para quando a gente tem pessoas com roupas de época ou armaduras e tudo mais. E precisam ser colocadas no cenário digitalmente. Então, e também quando você não consegue juntar um grande grupo de pessoas, o que que você faz? Você vai para o estúdio, você monta um chroma key, né, que é o famoso fundo verde, com uma luz neutra, e você vai filmar diversas dessas pessoas. Nesse chroma key, você tem a vantagem de poder filmar em ângulos diferentes para ficar mais fácil de encaixar determinados ângulos da cena que podem vir a acontecer. Então, no crowd tiling que a gente falou antes, você só vai ter a pessoa para aquele ângulo específico. Se tiver um ângulo novo, você vai ter que gerar um novo grupo de pessoas com a nova posição da câmera. No chroma key,
você já pode aproveitar e filmar a pessoa de frente, filmar de 3/4, filmar de lado, filmar de costa e criar um banco de filmagens no fundo verde para te facilitar depois de inserir ela na cena como um card. Isso a gente chama de sprite 2D. E aí você não envolve 3D, só a etapa de composição ali no Nuke, que você vai pegar essa pessoa filmada, que ela vai ser um planinho, você vai recortar o chroma dela e você vai posicionar ela na cena ali virtualmente só na etapa de composição. Também é muito usado no cinema e nos filmes, séries, comercial. Essa técnica ela é extremamente útil e ela tem também suas vantagens e desvantagens. E falando mais das vantagens dessa técnica de filmar no fundo verde, ela é boa porque você acaba tendo realmente a filmagem real da pessoa, então isso te facilita até de jogar ela na cena mais próximo da câmera. Você fica um pouco livre de ter grandes grupos de pessoas, então você tem uma infraestrutura menor para poder gravar, porque você pode pegar um estúdio de chroma e ir gravando ali os atores ou as pessoas um por um. Você não precisa ter um espaço grande para poder posicionar todo mundo para gravar no cenário. Então é mais ágil, mais eficiente. E também outra grande vantagem é que você pode posicionar a pessoa em ângulos diferentes e você vai ter mais liberdade em relação aos movimentos de câmera que na técnica anterior você não teria, porque você filma as pessoas já posicionadas no cenário, no lugar certo, para a câmera, de acordo com a câmera. Então, essa técnica apresenta grandes vantagens da questão do chroma. A única desvantagem que normalmente se vai ter nela é mais o custo de alugar um estúdio, produzir e o tempo de ficar fazendo um a um. Além dela, apesar dela ser mais eficiente para o efeito, quando você pega todo mundo no mesmo momento e já posiciona na cena, é um pouco mais rápido e menos custoso, porque você já está fazendo tudo de uma vez. Nessa técnica você vai ter que fazer um a um de figurante ou ator. Então imagina que você precisa ter ali pelo menos 50 variações de pessoas, você vai ter que pegar 50 vezes e fotografar ou filmar, né? No caso a gente filma as pessoas, e se você tiver 4 ângulos, você vai ter ali por volta de 200 variações, porque são 50 pessoas filmadas em 4 ângulos diferentes. Então, a única desvantagem, que eu não vejo como uma grande desvantagem, é que você vai ter um pouco mais de trabalho, porque demanda mais tempo para produzir com qualidade, com cuidado, todos os ângulos de todas essas pessoas que seriam filmadas, para depois serem inseridas digitalmente através da composição para criar o nosso crowd 2D. E a terceira técnica, e muito usada no cinema, é criar o nosso crowd Full CG. O que seria o Full CG? Que a gente chama Full CG é Full Computer Graphics, que seria criar o crowd totalmente em computação gráfica, em 3D, usando softwares de computação, né? Junto ali do software 3D. Hoje, por exemplo, no mercado, o software mais conhecido para a gente fazer crowd, que é simulações de multidão, é o Golion, nome. E ele funciona dentro, é um plugin que funciona dentro do Maya. E inclusive aqui na empresa a gente tem diversos trabalhos de crowd. Nós somos especialistas em crowd e uma das poucas empresas no Brasil que faz isso. Já fizemos crowd tanto em 3D quanto da outro formato que eu expliquei para vocês, usando composição 2D. E normalmente o crowd 3D ele é muito usado nos filmes e séries também, e ele é o mais usado hoje em dia para poder recriar multidões de zumbis, de pessoas, de guerreiros numa batalha, e você cria os dublês digitais ou a partir de fotos de referência, de concept, ou a partir de fotos reais de atores, né? Ou figurantes mesmo que você vai fotografar ali. E aí, depois que você cria o dublê digital, você vai criar os esqueletos para controlar esses dublês, né? O movimento dele. E você também pode criar animações, sejam elas animadas na mão por animadores 3D ou mesmo motion capture, tá? E aí você consegue, com um software que é o Golion, que funciona dentro do Maya, fazer a programação do que a gente chama dos agentes. Então você consegue criar simulações físicas e ações para esses bonequinhos virtuais interagirem no cenário e agirem como se fossem pessoas reais.
fazendo a batalha acontecer, fazendo a multidão bater palma, pular num jogo de futebol, ou mesmo zumbis correrem atrás das pessoas daquela maneira frenética e doida que a gente vê nos filmes. E a grande vantagem é que a gente tem uma capacidade ilimitada de criar o que quiser, é, que tipo de modelo quiser, adaptar isso a qualquer necessidade de cena ou qualquer necessidade ali dentro da história. Então a gente pode criar animais, carros, pessoas, zumbis, o que for. A grande vantagem também é que você consegue controlar todas essas ações, criar animações realistas e fazer isso ficar real, misturado com as pessoas reais. E vai funcionar de qualquer ângulo de câmera porque é 3D. Então, independente da câmera que você tiver, você vai ter ali um objeto, né, um personagem 3D. A única grande desvantagem de fazer os crowds full CG em computação gráfica é que, por mais que você crie ali um modelo com qualidade, não se usa ele perto da câmera. Normalmente, o crowd por si só, a gente tem um limite de poder usar ele do plano ali do meio para o final. Vamos pensar o seguinte: se a gente tem uma batalha e as 4 ou 5 primeiras fileiras são de pessoas reais, o ideal é que o crowd fique ali da sexta fileira para trás. A gente nunca vai botar o crowd 3D aqui na frente. Se tiver que botar algum elemento na frente, normalmente que seja filmado. Mas nos grandes takes de batalha a gente não tem filmagens. A gente vai filmar sempre um grupo, um pelotão de atores e figurantes reais, seja ali a batalha ou um protesto. Então pensa que vai ter 150 ou 200 pessoas para fazer o pelotão de frente e a complementação dessa multidão para trás que vai ser 3D. A gente sempre segue essa regra e, pela minha experiência de crowds que a gente executou aqui na produtora também, é muito importante que a câmera esteja em movimento. Normalmente, câmera parada não favorece o crowd, porque acaba meio que entregando que aquela multidão ali está sendo simulada em 3D. Então, o movimento de câmera também vai ficar mais realista e integrar mais a multidão gerada virtualmente com a multidão de grupos reais ali. Porque a lógica é você misturar um bloco de pessoas com um bloco de pessoas virtuais. E por que o cinema usa tanto o crowd para fazer grandes eventos, grandes multidões, há anos e anos que ele usa? E não é porque o cinema, os efeitos visuais, eles querem substituir os atores. A lógica do crowd também, ela vem muito de poder viabilizar mesmo fisicamente a cena. Se você pegar um diretor, qualquer pessoa que seja que vai dirigir ali o filme, é muito difícil você controlar milhares de pessoas para fazer uma ação específica atuando, porque mesmo que as pessoas em segundo plano sejam figurantes com atores ali que estão no primeiro plano, elas têm que atuar e o diretor fica com o microfone dirigindo a cena. Então é muito mais fácil você dirigir por volta de 100, 150 pessoas do que você tentar dirigir 500, 1000, 2000 pessoas. Você nunca vai conseguir ter um realismo com tanta gente tendo que fazer ações sincronizadas. Então, o crowd ele vem também para viabilizar e facilitar isso. Você vai dirigir e criar a cena com muita qualidade, com por volta ali de 50 a 100 pessoas que vão atuar e vai funcionar muito bem para o cenário. E nos takes abertos, todo o resto vai ser multiplicado digitalmente, seguindo o mesmo acting real daquele pelotão de pessoas, de atores que foram dirigidos na cena. A gente tem exemplos disso como o Game of Thrones, como a Batalha do Senhor dos Anéis, que na época foi uma das maiores batalhas que envolveu criar crowds, e tem diversos outros filmes que envolvem também esses elementos de multidões virtuais. Inclusive, enquanto eu estiver falando aqui, vocês vão ver um pouco dos trabalhos que eu fiz de crowd, até para ilustrar isso que eu falei. A gente criou personagens de dublês digitais baseados nos atores, baseados nos figurantes, animamos, criamos animações customizadas sem motion capture, no caso a gente animou na mão, esses que vocês vão ver aí, e a gente criou diversas batalhas épicas para novela da Record que se chamava Jezabel,
que era uma novela bíblica, e não só de batalhas, a gente fez crowds de outras variações também. Já fizemos crowds para estádio, para batalhas, para popular show, um show numa cena de uma série da Netflix, por exemplo. Então, tem diversas aplicações hoje o crowd 3D e é uma área que é relativamente antiga, porque já se faz crowd há muitos anos no cinema, mas ela tem evoluído cada vez mais e é uma área relativamente nova com demanda de mão de obra, eu diria assim. Existem muitas poucas pessoas que sabem fazer bem um crowd 3D e lá fora do Brasil existe uma alta procura por esses profissionais que são bem específicos, né? Porque é um nicho bem específico do efeito visual, porque envolve ali você aprender a usar esse programa que eu falei, o Golion Crowd, que hoje está sendo mais usado. Antigamente tinha outros programas que também foram os percursores ali do crowd, que na época foi o Massive, que foi desenvolvido, se eu não me engano, dentro da Weta, na época do Senhor dos Anéis. E hoje em dia o Golang Crowd ele popularizou um pouco mais a facilidade de você criar o crowd sem saber tanta programação, inclusive. Então, resumindo para vocês, essa é uma das áreas dentre as milhares que existe para trabalhar com efeitos visuais. E agora eu acho que você já sabe mais um pouco como funciona o crowd, que é criar multidão em efeito visual dentro de um conteúdo, seja ele filme, série, pode ser até um vídeo para a internet também, se tiver necessidade de criar o crowd ali, mas você consegue fazer tanto 3D quanto com pessoas filmadas. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o meu like e até o próximo vídeo.